Olá, tudo bem com você? Aqui falando aqui. Estamos aqui. Meu nome é Decristi Santos e você está em mais uma formação teórica da MIT, tá? A MIT preza pelo desenvolvimento humano, sustentável e crítico de seus aprendizes. Então, hoje nós vamos ter dentro dos nossos assuntos, sabe o quê? Vocação. Você já ouviu falar dessa palavra? Vocação? Se não, então pegue aí os seus blocos de anotação, seu editor de texto, sua agenda, seu caderno, para que você possa anotar todas as questões voltadas para esse assunto que é tão importante no meio profissional. Tá bom? Eu vou começar transmitindo a minha tela aqui, para que você me acompanhe mais facilmente, tá? Para que você possa me acompanhar de maneira mais fácil. Aqui, vamos ver. Está feita a mágica acontecendo. Isto. Vamos lá. Bem, quando a gente vai falar de vocação, a gente tem que pensar: será que vocação existe? Todo mundo fala, eu sou vocacionado, eu tenho vocação para fazer isso, eu nasci para fazer aquilo. Coisa que eu mais sei fazer é isso, porque eu já nasci, porque eu herdei da minha mãe, eu herdei do meu pai fazia isso, um avô meu fazia isso, então por isso eu herdei dele essa vocação. Você já ouviu essa história, não já? Alguém que diz, você jogava muita bola porque meu pai era um futebolista, era um jogador de futebol, ou eu fui fazer aqui, minha mãe era uma advogada e eu também virei advogada e tal. Mas será que a gente sabe realmente do que está falando de vocação? E eu começo essa aula fazendo uma provocação. Vocação existe ou nem? O que quer dizer isso, esse nem? Quer dizer, existe mesmo vocação ou é mais um mito? Será que a vocação é realmente o grande diferencial dos grandes profissionais referendados aí no mundo profissional? Será? Vamos ver. O trabalho dos sonhos virou uma constante busca para os profissionais do século XXI. A geração Y, por exemplo, como são chamados aqueles jovens nascidos no início da década de 80 e até a metade ali dos anos 90, já não querem somente o retorno financeiro na profissão. Por quê? A geração antes deles queriam apenas isso. Boa parte das gerações anteriores à geração Y buscava apenas o retorno financeiro. Mas a partir da geração Y e também da geração Z, já não querem somente isso. Eles procuram o equilíbrio entre sucesso e satisfação. Por quê? Porque, afinal, nós passamos pelo menos a metade do dia do nosso trabalho. No mínimo, metade do dia, gente. No mínimo, metade do dia. Então, é melhor que essa atividade, que essa prática profissional, que ela tenha algum prazer envolvido. Quer dizer que vai ser só festa? Não, não estou dizendo isso. Vai dizer que vai ser só alegria? Não, não estou falando disso. Quer dizer que é um grande parque de diversão? Também não estou dizendo isso. Mas, em determinado momento, o seu trabalho, a sua prática, tem que conseguir colocar algum prazer na sua vida. Tem que conseguir colocar alguma alegria, alguma satisfação na sua vida. Daí esse questionamento de que só o dinheiro, ele não pode fazer isso. E tem que existir algo. Porque boa parte de nós já recebemos dinheiro, mas muitas vezes o nosso dinheiro está todo comprometido. Então, nem o dinheiro está conseguindo trazer esse prazer, trazer essa alegria, trazer essa satisfação. Aí nós precisamos de outros elementos para buscar satisfação, tá? E a considerar, no entanto, que o contentamento também, por si só, não paga contas. Ninguém vive de vento, de brisa, né, gente? Vamos saber, vamos também colocar os pingos nos is. Ninguém vive, vou trabalhar sem receber. Não. Vou estar muito feliz ganhando muito pouco. Não estou dizendo isso. A gente tem que pensar que o mercado está cada vez mais competitivo. E as pessoas precisam se dedicar muito para se destacar na profissão. Assim sendo, qual deve ser a prioridade? Salário ou vocação? Como equilibrar essa balança? Como fazer com que ela fique justa? Vou buscar só o dinheiro? Não. Vou buscar só a vocação?
O prazer? Também não. Na verdade, a pergunta de $1 milhão é outra. Como encontrar a profissão que proporcione um bom salário e traga satisfação? Nó, Cris, você já começou apertando, hein? Já comecei apertando. Exatamente isso. Como eu vou buscar essa equação? Eu quero um salário, um bom salário dentro da profissão que eu escolher, mas eu também quero estar satisfeito com a minha prática me dando algum prazer, a minha prática me dando alguma satisfação, né? Primeiro, para você buscar isso, identifique o que te move. Como assim, Cris? Identifique o que te move. Gente, identifica algo que faça você sair do lugar. Identifique algo que faça você se mover. O primeiro aspecto que você precisa considerar na escolha do seu curso ou da sua profissão é o que você pretende com o seu trabalho. Quais são os seus desejos ao escolher esse seu trabalho? Por exemplo, os seus desejos, os seus anseios se limitam apenas a um bom salário? Ah, você deseja ajudar pessoas? Conquistar uma posição de poder na qual você terá autonomia para tomar decisões? Ou quer gerenciar equipes? Ou ainda quer mostrar a sua arte para o mundo? O que você deseja com o seu trabalho? Qualquer uma das missões, qualquer uma das estratégias, qualquer um dos objetivos do seu trabalho. Todo trabalho tem que ter um objetivo, gente. Todo trabalho, por exemplo, eu como professor, pretendo criar entre os meus alunos, sejam da aprendizagem, seja do EJA, seja da escola pública, seja de onde for, eu pretendo criar alunos que possam refletir sobre as suas ações, que possam ser críticos do seu próprio tempo, que possam pensar e elaborar melhores decisões para tomar. Não, mas você tem esse desejo? Tem. Não, mas você consegue com todo mundo? Não, não consigo com todo mundo. Mas o meu desejo é que a maior parte, a maior parcela dos meus alunos consiga fazer essas reflexões. Entende? Então não venho trabalhar só pelo dinheiro. Eu penso, como eu vou gerar alunos, adultos, jovens, crianças melhores para esse mundo, para a sociedade? Eu tenho essa preocupação. Se não, eu dava qualquer aula, se não, eu escolhia qualquer tema aleatório. Ah, vou falar isso aqui, já que não vai fazer diferença. Não, mas os meus temas, as minhas aulas buscam essa reflexão. Por quê? É isso que me move. E aí eu volto a pergunta para você. E nessa pergunta eu volto a dizer: o que te move? Você sabe o que te move? Você pode me dizer qual é a questão que te move ou não? Você não sabe me dizer. Será que não? Você sabe me dizer o que te move, não? Qual que é a sua ideia de realização? A sua ideia de alcance? A sua proposta de mudança, não só da sua vida, mas de outras pessoas que te cercam? Você nunca pensou nisso, não? Não? Meu Deus. Então, tá na hora. Eu quero hoje, um dos objetivos da minha aula, é que você saia dessa aula hoje pensando o que te move, um objetivo que você pretende alcançar com o seu trabalho. Se for só dinheiro, você está sendo muito pobre. Na verdade, você nem está sendo pobre, você está sendo miserável. Você está sendo miserável. Tem uma frase que eu gosto, eu não lembro, não vou lembrar de quem que era, mas ele é assim: ele era tão pobre que só tinha dinheiro. Sabe por quê, gente? Parece assim que é hipocrisia, parece que é estar sonhando demais, idealizando demais, mas não é, gente. Sabe por quê? Porque se o dinheiro fosse a realização de tudo e o dinheiro pudesse dar conta de todos os nossos anseios, todos os nossos desejos,
Pessoas que têm, por exemplo, muito dinheiro, que são milionários, bilionários, não desenvolviam doenças, não ficavam depressivos, não, muitas vezes, por exemplo, tentavam autoextermínio, tentavam se suicidar, pessoas não tinham problemas familiares, não tinham problema nas suas relações pessoais, no seu círculo de amigos. As pessoas não se divorciavam, não se separavam, não terminavam relacionamentos, porque o dinheiro, em tese, já que elas têm muito, o dinheiro, em tese, faria com que elas não precisassem passar por esses problemas, por essas agruras. Mas o dinheiro não dá conta. Então, baseado nesse conceito, e é um conceito que vocês, com certeza, vocês não têm como negar nesse sentido, né? Vocês veem aí pessoas que têm muito dinheiro e estão passando por dificuldade, não financeira, mas dificuldade de outra ordem, e o dinheiro não dá conta. Exemplo mais claro? Vou te dar um exemplo mais claro. Steve Jobs, fundador e CEO da Apple por muitos e muitos anos, criador do iPhone, criador do iPod, criador do iPad, criador de tantas coisas revolucionárias. Steve Jobs morreu com câncer no estômago, e assim, durou assim, pouquíssimos anos depois da descoberta do câncer. Mesmo tendo acesso aos tratamentos mais caros do mundo, pagando milhares e milhares e milhares, milhões e milhões de dólares, nada deu jeito. Outro exemplo, Michael Schumacher, heptacampeão de Fórmula 1, ou seja, 7 vezes campeão de Fórmula 1. Alemão, da Ferrari, um cara, vamos assim dizer, um dos maiores que já pintou. Em termos de título, ele é o maior. Mas, além dos títulos, outras pessoas também o colocam como maior, um dos maiores da Fórmula 1. Está preso numa cama, já tem, deve ter quase 10 anos, que está preso numa cama praticamente tetraplégico. E aí, com dezenas de profissionais, eu disse dezenas, tá? Eu disse dezenas. Mais de 10 profissionais multidisciplinares, ou seja, de todas as áreas, da área médica, da área física, da área de todo tipo de profissional, de estudioso, para tentar fazer ele voltar a uma vida minimamente normal, e ainda não foi possível. Ele é assistido 24 horas. Estima-se que ele já tenha gastado mais de 100 milhões de dólares tentando recuperar a forma dele. E ainda não conseguiu. Entende agora o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então tá. Reflita sobre qual é a sua missão. Onde você enxerga propósito para investir sua dedicação, seu tempo e seu esforço. Então, a primeira questão, identificar o propósito. O que eu preciso? O que eu quero? Qual que é o meu objetivo dentro dessa profissão? Se você ainda não achou, se você já escolheu e você não achou o objetivo, pode mudar ainda. Pode mudar. Não. Se você ainda não encontrou o objetivo, por quê? Por que eu estou dizendo que pode? Estou dizendo para você mudar, estou dizendo que você pode mudar, se quiser. Por quê? Porque a possibilidade de eu começar um emprego, começar uma prática profissional, preste atenção, a possibilidade de eu começar uma prática profissional e, em algum momento, motivado, sem ter um propósito nela, sem ter um objetivo nela, que não seja apenas financeiro, a possibilidade de eu me cansar, de eu me acomodar, de eu me fatigar, de eu me estressar e de eu abandonar essa profissão é muito grande. Então, para que isso não ocorra, encontre um propósito nela hoje, agora, nesse tempo. Encontre um propósito naquilo que você pretende escolher como profissão para o futuro. Segundo ponto, não encare o dinheiro como o único fator. Por quê? Qualquer um consegue se imaginar levando uma vida com padrões mais altos que o de agora, até porque o padrão
que a maioria de nós tem levado, não é um padrão muito elevado. Então, conseguir um padrão mais alto não é uma tarefa assim tão difícil. Tão difícil. Ok? Não é tão difícil. Então não é tão difícil. Mas por quê? Pois é fácil sonhar com um cenário de abundância. É fácil você se imaginar milionário. Ou vocês não conseguem imaginar? Eu consigo me ver milionário. As coisas que eu faria, as coisas que eu compraria, onde eu andaria, quais lugares frequentaria, para o que deixaria de fazer, eu imagino isso. Mas você já considerou qual o preço que você está disposto a pagar por isso? Ressalva e crítica social ao mesmo tempo. É ressalva e crítica social ao mesmo tempo. As únicas pessoas que geralmente conseguem conquistar isso sem precisar olhar, pagar nenhum preço, é quem, na maioria das vezes, é quem é herdeiro. Na maioria das vezes, o herdeiro não precisa pagar um preço. Ele não precisa fazer um sacrifício. E quando precisa, esse sacrifício é muito pequeno, é mínimo, em relação às outras pessoas que chegaram sem ser herdeiras. Entendeu? Os herdeiros geralmente não têm que fazer. Eu pergunto, você é herdeiro? Eu não. Eu carrego o legado da minha mãe, não sou herdeiro. Eu sou herdeiro das ideias dela. Eu sou herdeiro das propostas dela. Eu sou herdeiro do pensamento dela. Eu não sou herdeiro financeiro dela, que ela não deixou herança nesse sentido. Entendeu? Mas financeiramente, seu herdeiro? Não. Então, você pensa o seguinte: para você ficar milionário, você já imaginou quanto sacrifício você vai ter que fazer e de quanta coisa você vai ter que abrir mão para chegar a ter essa quantia de dinheiro, de bens financeiros, de bens materiais? Então, por exemplo, pode ser que você usará o seu carro do ano por cerca de 1 hora por dia e passará 9 horas fazendo aquilo que escolheu. Você está disposto? Exemplo prático. Hoje eu saí de um dos meus serviços e aí tinha uma Porsche Panamera. Para quem não conhece, a Porsche Panamera é um carro dos sonhos de muita gente, né? É um carro importado, é um carro super buscado por pessoas que têm muito dinheiro, por milionários e bilionários. Que a Porsche e a Panamera é um carrão. Eu saí e ela estava na porta do serviço. Eu dei aquela namoradinha nela, assim, olhei e tal, muito bonita, muito conservada e tal. Linda, linda, linda a Porsche. Só que eu não conheço o dono, eu não sei quem que é o dono não estava perto, eu não conheço o dono. Mas pode ser que esse cara seja, de repente, ou essa moça, essa mulher, por exemplo, pode ser que ela seja dona dessa Porsche e ela não consiga, como é que eu vou dizer? Ela não consiga andar nela muito. Por quê? Ela trabalha. Para conseguir essa Porsche, tem que trabalhar muito. De repente, ela viva viajando, de repente, ela viva fazendo treinamento, fazendo simpósios, ou ainda que ela não viaje muito, a carga horária dela, o horário de trabalho dela aqui, onde ela está, é muito grande, é muito exaustivo. De repente, ela saia de manhã e chegue à noite, por exemplo. Sair 7 horas da manhã, a Porsche já estava parada, ou seja, ela chegou, não sei se para visitar ou para fazer alguma coisa, ela chegou antes das 7, porque eu saio do serviço às 7. Então ela chegou antes das 7. E aí, quem sabe, ela vai poder voltar para casa lá para as 8, 9 horas da noite. Gente, a diferença de você dirigir uma Porsche andando, passeando, passando por uma estrada no litoral, numa estrada num vale, numa estrada numa montanha, numa estrada no interior, você apreciando a paisagem, você sentindo a brisa do mar tocando os seus cabelos, você sentindo o ar da montanha entrando nos seus pulmões, através das janelas da Porsche, e
tal, tudo lindo e maravilhoso. E agora dirigir a Porsche no centro de BH, no trânsito de 8 horas da manhã. Você já imaginou se é tão legal? Você imaginou que você consegue ver paisagem, você consegue ver beleza nisso? Talvez todo mundo está olhando lá para dentro do carro, né? Imaginando aí, olhando pelo vidro, né? Não, que cara, deve tá bom, viu? Não, aquela moça ali deve estar felizona. E você tá lá, meu Deus do céu, tem 2 horas que eu tô aqui nesse sinal, tem 2 horas que eu tô nesse engarrafamento, eu já perdi a reunião, vou chegar, o pessoal vai cancelar o contrato e eu não consigo, que eu com o carro não consigo fazer mais de 40 por hora aqui nesse trânsito infernal de Belo Horizonte, e aí perde-se o prazer. Eu conheço pessoas que têm carros assim e que nem andam com esses carros nos centros urbanos, de tanta raiva que passam, além desses carros consumirem muito. E aí deixa para fazer na folga. Mas quando essas pessoas têm folga? Quando essas pessoas estão em casa? Quando essas pessoas conseguem curtir realmente o bem que comprou? O jogador, acho que é o Cristiano Ronaldo, ele tem uma pequena coleção de carros. E aí eu vi outro dia, uma parte da coleção tem 7 carros. 7 carros. 7 carros. E aí tem Ferrari, tem Lamborghini, tem Bugatti Veyron, tem Jeep, um SUV da Mercedes. Só carros acima dos 10 milhões de reais. Só carros acima de 10 milhões. Mas o Cristiano Ronaldo tem uma rotina extremamente exaustiva. Ele é um jogador de profissional em alto nível, que tem treinamentos diários, e além dos treinamentos diários, além dos jogos do seu time, ele tem uma vasta cartela de clientes na área comercial. Ele faz muitas propagandas, ele faz muitas participações, ele tem que ir em programas de televisão. E aí eu te pergunto, uma pessoa que tem 7 carros, quando é que consegue andar? De repente tem carro lá que ele não anda tem mais de 1 ano, tem mais de 2 anos. E pagando imposto e tudo, e tudo, e tudo. Percebe? Então, é claro que a felicidade também depende do atendimento às nossas necessidades básicas de uma vida confortável. Sua profissão tem que oferecer retorno financeiro suficiente para você adquirir o que você precisa e o que quer. Por isso, você deve se perguntar: quanto eu preciso para ser feliz? Quanto? Qual a quantia financeira, dentro de uma ideia mínima aí, de uma média que você faz, que você precisa para ser feliz? Eu já decidi. Eu já decidi. Eu não quero ser bilionário. Eu não acho que ninguém tem que ser bilionário. É a minha ideia, tá, gente? Uma opinião minha, tá? Eu não acho que alguém precise ser bilionário. Porque eu acho que o que o bilhão faz, o milhão também faz. Guardado as devidas proporções. Mas, na maioria das vezes, o que o bilhão faz, o milhão também faz. Então, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que não deveria existir bilionário no mundo. Mas é uma ideia minha, tá? Mas se você pretende, Cris, eu queria 1 milhão, eu queria 2 bilhões, eu queria... Não, isso é com você. Eu preciso saber quanto que você precisaria mensalmente, pegando aí uma base mensal, em 30 dias, quanto você precisa em 30 dias, de maneira rotineira, para você ser feliz? Pensa aí. Ô, Cris, não, eu acho que com 10 mil reais, Cris, mensais, eu seria feliz. Alguém pode dizer, não, Cris, eu só com 30 mil reais eu conseguiria ser feliz. E outro alguém vai dizer, não, Cris, eu com um salário de 1.000 reais, um salário mínimo, por exemplo, hoje eu sou um jovem aprendiz, ganho 500, se eu ganhasse o salário mínimo hoje, 1.250, eu já seria uma pessoa muito mais feliz do que eu sou hoje. Então, uma pergunta para você responder na atividade. Quanto você precisa financeiramente hoje para ser feliz, de maneira mensal? Tá? São muitos os fatores que influenciam as tendências e profissões perdão. São muitos os fatores que influenciam as tendências. E profissões bem remuneradas hoje podem estar defasadas amanhã. Em 4 ou 5 anos, a carreira que todo mundo quis seguir pelos altos salários pode se tornar supersaturada. Pense em alguém, por exemplo, em engenharia.
Engenharia é uma profissão das mais buscadas assim, durante décadas e décadas e décadas. E todo mundo que queria um retorno financeiro buscava engenharia. Só que hoje a engenharia está em baixa. Hoje, ser engenheiro não é um bom negócio financeiramente, porque você não tem vagas de trabalho para todo mundo. E isso reduz não só o salário, como também a oferta de vagas para trabalhar. As pessoas vão se sujeitar a receber menos para estar empregada. Então, percebam que a sua escolha tem que estar baseada nessas questões. Como que essa profissão vai sobreviver a uma crise, aos avanços tecnológicos e tantas outras questões? São perguntas que você tem que fazer, tá? Descubra a sua vocação. Vocação nem sempre nasce com você. Pode, e eu acrescento, e deve ser adquirido. Vocação pode e deve ser adquirida. Não fique esperando cair do céu uma luz iluminar, descer sobre a sua cabeça e dizer: você será advogado, você será engenheira, você será agora um médico, você será um administrador. Não vai acontecer dessa forma. Ou como como se diz, no chá revelação, né? Tá muito aí famoso hoje em dia o chá de revelação para escolher para escolher não, né, gente? Perdão, para escolher. É para saber qual que é o sexo biológico da criança, né? Então os pais se reúnem, fazem uma festinha e aí só alguém naquele meio tem a resposta, né? Sabe qual que é o sexo biológico daquela criança, né? Em determinado momento ele tinha um papel e fala: é uma menina. Os pais vibram: é um menino. Aí os tios vibram, os parentes vibram, pá, pá, pá. Talvez você está esperando isso, né? Que alguém chegar com um envelope lacrado e alguém vai abrir aquele envelope, vai tirar e dizer: olha, aqui nesse envelope está o seu futuro financeiro. E aqui está dizendo que você será biólogo. Parabéns! Você é o novo biólogo do mundo. Ou que alguém tire e fale assim: olha, está aqui, você será professora. Parabéns, seja bem-vindo à pedagogia. A partir de agora você é professora, porque está aqui, ó, nesse papel escrito aqui que você é professor, que você é professora. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Não vai. Você pode escolher, você pode e deve escolher o que fazer e, a partir daí, trabalhar para adquirir a aptidão, para adquirir a vocação, para adquirir a habilidade, para adquirir o gosto por aquilo. É um processo antinatural, muitas vezes. Eu quero e eu vou buscar prazer, eu vou buscar satisfação nessa profissão, eu vou buscar habilidade. Ô, Cris, mas e se eu não conseguir não achar nessa? Você escolhe outra e vai buscando, vai adquirindo, vai desenvolvendo. O chamado profissional está ligado aos seus talentos, que, se praticados, podem virar uma atividade produtiva. A orientação vocacional tem a ver com a sua essência, o que você acredita e o que te traz sentimento de satisfação e de missão cumprida. Portanto, não espere por um momento inusitado de inspiração para descobrir sua vocação. Observe sua rotina, seus hábitos e seus gostos. É aí que você vai encontrar a sua resposta. Busque aqui. Sabe quando você está vendo televisão, por exemplo, internet, está zapeando, e aí tem um assunto que aparece lá que te chama mais atenção? Gente, não estou falando de fofoca não, tá? A não ser que você seja o Léo Dias, poucas pessoas têm vocação profissional para ser fofoqueiro. É o Léo Dias e a Sônia Brown, só que tem. Então, e eu nem gosto, nem acho que são excelentes profissionais, que eles não têm ética. Mas não é esse o caso, não é, o assunto aqui não é esse. Mas, se você não for essas pessoas, qual é a questão que te traz vocação, te traz satisfação? Qual é? Aquela coisa que tipo, você olha assim e se chama assim, na hora seus olhos se fixam naquilo. Você está zapeando ali
Aí um assunto, opa, aí você para e presta atenção. Talvez você só tá rolando a timeline aqui, ou os vídeos do YouTube aqui, vendo sem muita... só tô vendo por ver mesmo. Aí determinado assunto aparece, opa, você se concentra nele. Talvez é isso. Talvez essa seja a sua vocação. Passa a prestar atenção nos detalhes, em coisas que te chamam a atenção. De repente você vê uma matéria X ou Y, e aí você parou para ver, nossa, que legal isso aqui. De repente a vocação está nisso, gente. Sabe? Não acontece de forma mágica, ou mística, ou sobrenatural. Mas detalhes são dados pelo nosso cérebro daquilo que ele mais se interessa, daquilo que ele mais tem interesse, daquilo que ele mais se adapta, daquilo que mais causa reflexão nele. E aí talvez seja aí o pulo do gato para você descobrir sua vocação, tá? Entre em fluxo. O que é entrar em fluxo, gente? Entrar em fluxo é o seguinte: entramos em fluxo quando não percebemos o tempo passar e quando não nos distraímos da tarefa. O que quer dizer isso? É semelhante ao estado meditativo. Mas em vez de não pensar em nada, que a meditação é esvaziar o pensamento, né? Na maioria das vezes, processos de meditação servem para esvaziar a nossa cabeça e não pensar em nada. Nesse caso, não. Você só consegue concentrar naquilo que está fazendo, como se fosse um transe, sabe? Você entra aí numa espiral de concentração, de inspiração, e onde você não consegue enxergar nada em volta, porque você está fazendo algo que está trazendo ali uma atividade cerebral que ao mesmo tempo é muito densa e ao mesmo tempo é muito prazerosa. Então, o estado, isso é entrar em fluxo. Isso é chegar meio que no nirvana. Nossa, estou fazendo aqui. Eu não consigo pensar, gente, por exemplo. Quem consegue alcançar isso com matérias exatas, com números? Com números. E eu duvidava muito. É uma questão do preconceito mesmo, né? Mas aí eu já tive alunos, ex-alunos, colegas de trabalho, gente, que a pessoa chegava praticamente a salivar, a boca enchia d'água quando via uma planilha para executar, conta para fazer, cálculos matemáticos para executar, achar isso, tal. Assim, meu Deus do céu. E a pessoa falava numa empolgação daquilo, a pessoa falava, sabe assim, num prazer. Isso é entrar em fluxo. Isso é entrar em fluxo. E aí não existe área X ou Y que possa causar mais ou menos fluxo. Não existe. Porque é o seu fluxo. O fluxo é individual. O fluxo é individual. Então tem gente que gosta muito de carro e gosta muito da mecânica do carro. Tem pessoas mecânicas que nem gostam de dirigir. Ele gosta de fazer os serviços mecânicos do carro. Ele vê um carro com a mecânica diferente e fica, meu Deus do céu, não acredito que eu vou mexer nesse carro. Para você ter uma ideia, dando um exemplo mais claro, eu fui levar a minha moto para lavar, eu ia fazer uma viagem com a minha esposa de moto, eu fui levar a minha moto para lavar. E é um lava-jato de bairro, assim, o rapaz é muito, muito humilde. Quando eu cheguei com a minha moto lá, meu Deus, o que é esse cara? Eu falei assim, não acredito que eu vou lavar uma moto dessa. Não acredito, tem tanto tempo que eu tenho esse lava-jato, nunca chegou uma moto dessa para me lavar. Não, muito obrigado. Por Deus, ele agradeceu muito. E eu não paguei mais caro para lavar, paguei o mesmo valor que as pessoas pagam normal. Para motos normais, a minha moto é uma moto importada, uma das minhas motos é uma moto importada. E aí, meu Deus, você me agradeceu. Eu falei, nossa, não acredito. Na primeira vez que eu lavo uma moto dessa, nossa, Deus do céu. Aí perguntou o ano da moto, perguntou um monte de coisa da moto, eu falei e tal. E aí eu voltei lá depois, não, muito obrigado. Nossa, muito obrigado por ter trazido, por ter escolhido, por ter dado preferência aqui para mim. Nossa, agora eu posso falar que o meu lava-jato é de elite. Agora eu posso falar que o meu lava-jato é um lava-jato de respeito. Agora eu lavei a moto X ou Y, que é a sua moto. Então, percebe? Que não precisa ter a ver com a profissão X ou Y, não precisa ser milionário, ganhar alto salário para você entrar em fluxo. Não. É o tanto que você gosta, é o tanto que você tem satisfação em fazer aquilo. Tem gente que toca em fluxo, tem gente que entra em fluxo tocando piano, dançando, desenhando, escrevendo ou resolvendo problemas de matemática. Né? Não sou eu essa pessoa que entra em fluxo resolvendo problemas de matemática, mas tem jeito. E o que você
Faz que te coloque em fluxo. Qual atividade que você pratica e que não te faz pensar na sua conclusão, mas que ela te deixa satisfeito apenas por exercer? O que é isso? É uma atividade que não te faz pensar apenas na conclusão. Sabe aquele serviço que você começa a fazer, tem um minuto, você já está pensando, meu Deus do céu, que hora que vai terminar isso aqui? Nossa, Deus do céu, meu Deus, eu vou terminar isso aqui só às 6 horas da tarde. Ai, meu Deus do céu. Não, meu Deus, isso aqui vai terminar só semana que vem. Nunca vou terminar isso aqui. Não é assim? Boa parte desse grande parte não é assim? Então, qual que é o serviço que não é assim para você? Que você faz não pensando no fim. Você faz apenas porque gosta. Pense nisso. O ortopedista americano, Tony Sikoria, nunca foi muito ligado à música. Nunca foi, não era uma pessoa música, não tinha ninguém músico na família dele, pá, pá, pá. Até que o dia que ele estava andando pela rua e foi atingido, literalmente, por um raio. Um raio caiu na cabeça dele, gente, ó, pra você ter uma ideia. Depois de ficar inconsciente por alguns minutos, ele acordou e voltou ao normal, exceto por um detalhe. Aos 42 anos de idade, começou a sentir um desejo insaciável de ouvir piano. Ele comprou alguns CDs e logo passou, em suas próprias palavras, a escutar a música dentro da sua cabeça. A sua mente virou uma verdadeira usina de ideias musicais, inclusive quando ele estava sonhando. Você pensa bem, gente. Você está andando na rua e cai um raio na sua cabeça. E aí você, opa, agora eu gosto de paraquedismo. Agora eu gosto de fazer, preencher planilha de Excel. Não, agora eu gosto de andar de skate. Sabe, parece que ressignificou, parece que mudou a configuração do cérebro dele. Que ele simplesmente agora ele conseguia escutar a música dentro da cabeça, porque geralmente a gente escuta a música aqui, né, nos ouvidos. O ouvido é um órgão, ao mesmo tempo que ele tem partes internas e partes externas. Mas a maior parte da música que a gente ouve aqui, ó, nas partes internas, nas partes externas. E ele não. Ele começou a ouvir a mente não só aqui dentro do ouvido, ele começou a ouvir a música dentro da cabeça dele. Percebe? Tony ficou obcecado, decidiu aprender a tocar piano e hoje, além de médico, é compositor. Saúde. Amém? Perto de mim não tem ninguém. Tem vocês aí, mas quando vocês ouvirem essa música aí, já não vai ter adiantado saúde, né? Então, por isso que eu respondi. Mas, continuando. E aí, hoje, além de tocar piano, além de médico, hoje ele é compositor. Ou seja, ele compõe músicas para piano. Ele não só toca, não, ele compõe, ele escreve as músicas para o piano. E aí ele considera essa segunda parte, que é de ser um compositor para piano, ele considera que hoje essa é a vocação dele. Ele continua trabalhando como médico, mas acredita que a vocação dele é ser compositor. É como se a descarga elétrica, o raio do relâmpago, tivesse reconfigurado o cérebro do médico, liberando algo que estava escondido lá dentro. Mas como é possível ter uma vocação e não saber? E o que é vocação, afinal? Ela é hereditária? Ela já está programada no nosso cérebro quando nós nascemos ou é adquirida com o tempo? É possível ter mais de uma vocação? Com que idade pode ser descoberta a vocação? Porque os filhos de gêmeos raramente herdam o talento dos pais. Você perde a sua vocação se não exercitá-la? É possível descobrir uma nova vocação na idade adulta? Sem ter que levar um choque na cabeça por isso? Eu prefiro. Você também prefere? Se ou não, você quer levar um choque para descobrir a sua vocação. Não, eu não quero ser igual o Tony, não. Eu prefiro descobrir vocação sem precisar tomar um choque. Vai que tá errado, em vez de descobrir uma nova vocação, morro. Em vez de descobrir uma nova vocação, morro. Não, eu sou muito azarado para isso. Alguém erra na dose do choque lá e pronto, eu caio duro. Não, eu prefiro descobrir sem precisar tomar um choque, tá? Sem precisar tomar um raio na cabeça. Então, comece a fazer essas perguntas, porque o cérebro vai começar a trabalhar na busca pelas respostas. Quanto mais você fizer essas perguntas, mais o cérebro vai sentir-se pressionado a achar as respostas. E ele vai te direcionar, vai te induzir a um caminho das respostas, tá?
Espera só um pouquinho, meu notebook tem que pôr ele para carregar aqui, ó, tá carregado. Agora sim, agora sim. Então vamos lá, tá? Todo mundo é capaz de se especializar e ter prazer em ao menos uma atividade. Mas, na maioria das vezes, nós temos múltiplas vocações, ou seja, nós não sabemos, nós não nascemos ou nós não damos conta de aprender somente uma coisa. Temos múltiplas vocações, múltiplas possibilidades e habilidades. E aí tem gente que fica frustrando-se, mas por quê? Porque acha que sabe fazer apenas uma coisa. É certo que eu vou me especializar em uma coisa? Na maioria das vezes, em apenas uma coisa? Sim, mas eu posso aprender diversas coisas. Até porque, gente, a gente tem que pensar o seguinte: o mercado, ele é muito competitivo. Cada vez o mercado está muito competitivo e muito mutável, ou seja, ele muda o tempo todo. E se eu ficar focado apenas numa habilidade, apenas numa vocação, eu posso ser surpreendido pelo mercado quando esse talento, essa habilidade ou essa vocação não for mais necessário. Que as profissões também vão mudando muito rapidamente. Então, por isso, a necessidade de desenvolver, percebe que eu já não estou falando nascer, eu estou falando desenvolver, de desenvolver múltiplas vocações, em vez de apenas uma. Potencializar mais habilidades, potencializar mais competências para aí adquirir mais talento, mais prática em diversas áreas. O cérebro aponta vários caminhos e durante a vida, algumas das habilidades são inibidas para que outras sejam priorizadas. Tudo é a questão de prioridade. O que é que eu preciso mais hoje? Eu preciso mais disso aqui. O que está dando mais dinheiro hoje? Mais isso aqui. Então, o que eu posso fazer dentro dessa área? E aí, diante disso, o nosso cérebro vai trabalhar inibindo outras áreas e potencializando aquilo que a gente enxerga como prioridade. Assim como acontece com as crianças, por exemplo, as crianças na sua fase de primeira infância, ali do 0 até os seus 4, 5 anos ali, o cérebro ele inibe outras áreas do pensamento para trabalhar em algum momento a parte motora. Por quê? A criança, nesse período, é uma criança que ela nasce sem equilíbrio nenhum, praticamente. Você fica balançando para lá, balança para cá, você joga para frente, parece um João Bobo, porque ela não tem equilíbrio. Ela não tem o controle do seu corpo. Então, o cérebro, nesse primeiro passo, nesse primeiro período da infância, ele trabalha para potencializar a capacidade motora. E aí, a partir daí, quando ele já consegue controlar o seu próprio corpo, a sua capacidade motora, e aí desenvolve coordenação motora grossa, coordenação motora fina, consegue correr, consegue pular e tantas outras questões. Por isso que a criança pula e corre e faz tanto ao mesmo tempo, porque ela está desempenhando. O cérebro, naquele momento, não, eu quero que você fique fera nisso aqui, eu quero que você fique craque nisso aqui. Por isso que eu toda hora repete, toda hora, pula, corre, rola, tal, tudo isso na primeira infância, porque é um momento em que ela está desempenhando isso aí. O cérebro está dando atenção especial à capacidade motora. E aí depois, quando os anos vão passando, ele vai destacando outras potencialidades. Aí, já a partir dos 6, 7, na segunda infância e tal, ele já começa a desempenhar outras questões fora da área motora. E aí você já percebe, dentro da adolescência, por exemplo, a sua disposição para fazer alguma coisa física já não é a mesma. Algumas pessoas desenvolvem a prática, né? Desenvolvem. Eu fico muito feliz de desenvolver, que isso é saúde, tá, gente? Você tem que desenvolver. Mesmo que você não goste, mas você tem que desenvolver. Mas o cérebro em si, ele está preocupado com o desenvolvimento intelectual nesse momento. Ele esquece um pouquinho a parte motora e fala, agora eu preciso desenvolver esse cérebro aqui. Eu preciso me desenvolver. É o cérebro dizendo, eu preciso me desenvolver. E aí a parte intelectual de pensamento começa a ser trabalhada nessa parte. E a parte motora fica inibida. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Então tá. Então a pessoa precisa ter várias opções para o caso de não seguir
de não ser possível seguir algum caminho na sociedade em que ela vive. Por exemplo, alguma profissão, alguma habilidade ou competência que eu tenho, de repente cai em desuso. Então, eu preciso seguir, eu preciso continuar, eu preciso não posso ficar na mão dessa, porque o mercado não tem, então eu não vou trabalhar, eu não vou mais fazer nada, porque ninguém mais faz isso. Então, que eu vou qual que é a possibilidade de eu me reinventar e aprender uma nova coisa, tá? E a vocação, gente, ela é formada por dois elementos. Quais são os dois elementos da vocação? A aptidão que uma pessoa tem para fazer determinada coisa e o interesse que ela sente por aquilo. Então, uma habilidade nata ou desenvolvida que eu tenho de realizar algo, de colocar algo em prática e o interesse de fazer aquilo. Não só o interesse de fazer, de realmente pegar e fazer aquilo. Então, são esses dois elementos da vocação, tá? O interesse vem de fora, ou seja, é influenciado pelas experiências individuais e pelo ambiente em que a pessoa vive. O interesse é pelas suas experiências, pelas suas ambientações, por aquilo que você vê no seu dia a dia, por aquilo que você coleciona de experiências na sua vida. Então, o interesse ele vem dessa possibilidade, vem dessas práticas. Por isso a necessidade de nós sermos cada vez mais observadores. Tem gente que não consegue observar nada, e tem gente que não achou a vocação, não é porque a vocação não existe, não. Porque ele não observa nada, ele não dá conta de observar nada. Ele acha que nada chama atenção, mas não é que não tem nada que chama atenção, é que ele não está atento. Já tem coisas chamando a atenção, já tem coisas acontecendo, coisas que estão do agrado dele, coisas que estão dentro das competências, das habilidades e vocações dele, mas ele está... Olha, o ventilador está rodando. A luz acendeu. Gente, não, ó. Realiza. Realiza, não. O que me chama a atenção? No que eu me interesso? Eu me interesso em nada, então busque alguma coisa para se interessar. Busque algo para se interessar. Não seja letárgico. O que é letárgico? A pessoa parada, aquele marasmo, nada acontece, feijoada. Nada acontece, feijoada. Não! Busque. O que te traz interesse? O que te chama atenção? O que faz brilhar os seus olhos? O que te faz muitas vezes perder o sono positivamente? Lembra quando tinha as excursões na escola? Não sei se você tinha. Eu, pelo menos, quando falava que tinha uma excursão na escola, gente, o dia anterior e a noite anterior à escola, se fosse para o zoológico, para o parque, até para a mina de ouro, eu já fui em excursão de escola. É um negócio bacana demais. Gente, mas eu não conseguia dormir de tanta ansiedade. Para você ter uma ideia, eu me deitava já de uniforme, para não correr o risco de perder a hora, porque aquilo era uma grande satisfação, aquilo trazia um grande prazer. Então aquilo até me tirava o sono. Eu te pergunto, o que tem te tirado o sono? Porque não, Cris, eu durmo bem demais. Nossa, Deus do céu. Gente, eu não estou falando de tirar o sono literalmente, não. Pode ser também literalmente, mas não estou falando literalmente só, não. Estou falando aquilo que te faz, opa, eu preciso alcançar. Vai acontecer isso. Não, eu estou muito querendo, eu estou muito ansioso para acontecer isso. De chegar esse período, de chegar esse tempo, de conseguir essa e essa habilidade, de desenvolver essa e aquela vocação, sabe? É por isso que muitas pessoas, voltando para isso, né, que é tão externo, que, por exemplo, gêmeos, pessoas, irmãos gêmeos, eles não têm, apesar de ter a mesma genética, muitas vezes o mesmo cabelo, a mesma cor dos olhos, o mesmo tom de pele, eles não escolhem as mesmas profissões na maioria das vezes. Por que não escolhem as mesmas profissões? Porque é externo. O interesse, a busca é externa, não é interna. Então, nesse sentido, eles buscam algo que não, apesar de terem sido gerados no mesmo útero, de estarem dentro da mesma placenta, ligados pelo cordão umbilical, não é interno a escolha do interesse. O interesse é sempre externo, cada um tem a sua vida. Tá ok, pessoal? Então, dito isso, eu vou até parar de
apresentar aqui e voltar para você agora. E aí, qual é a sua vocação? Qual é o seu interesse? Conseguiu? Essa aula te ajudou um pouquinho a pensar? Essa aula te ajudou a imaginar outras possibilidades? Essa aula colaborou com a sua escolha? Ô, Cris, um pouco, Cris, um pouco. Então tá. Qual que é a sua atividade hoje? A sua atividade hoje é escrever, preste atenção. Pega uma folha aí agora, escreva aí. 5 áreas de um possível interesse seu. 5 áreas, preste atenção, tá vendo minha mão? 5 áreas de um possível interesse seu. Ô, Cris, não, mas 5 é muito, Cris. Eu não tenho 5 áreas de um possível interesse, não. Tá, você não vai escolher 5 áreas, não. Você pode escolher 2 áreas, mas 5 funções diferentes dentro dessa mesma área. Cris, me explica. Por exemplo, gente, eu sou professor, sou formado em pedagogia, correto? Então tá. Sou professor. Talvez eu não consiga achar 5 áreas diferentes. Porque eu não gosto de engenharia, eu não sou muito da área de administração, eu gosto da reflexão, eu gosto. Talvez eu consiga, mas talvez não. Então eu vou pensar o seguinte: eu vou pegar a área da educação, tá? E a área do serviço social, que é uma outra área que eu conheço bastante também, que eu atuo nela. Então, eu vou escolher essas 2 áreas, mas vou escolher 5 profissões diferentes. Dentro da área da educação, eu vou escolher ser professor, ou coordenador pedagógico, ou supervisor, ou revisor de textos, ou o professor particular, ou professor de cursinho, ou vou escrever livros, sabe? Percebe um tanto de função dentro da educação que tem? É uma área só, mas eu escolhi 5 funções diferentes. Se você conseguir 5 áreas para desenvolver vocação, ok. Se você não conseguir 5 áreas, escolha 5 funções dentro de pelo menos 2 áreas diferentes, tá? E aí aqui é obrigatório. 2 áreas, pelo menos 2 áreas tem que ser diferentes. Se você conseguir as 5 áreas diferentes, áreas de atuação, tá? Área de negócio, área de administração, área de educação, área financeira, não sei. Escolha 5 áreas. Área de engenharia, área médica, não sei. Escolha 5 áreas. Se você não conseguir as 5, escolha pelo menos 2. E que sejam uma diferente da outra. Não pode ser próximas, não. 2 áreas que sejam diferentes das outras. E dentro dessas áreas, dessas 2 áreas, 5 funções. Eu quero 5 funções diferentes. Por exemplo, eu escolhi a área médica. Não, mas eu quero o que? Eu posso ser anestesista, eu posso ser cirurgião, eu posso ser pediatra, eu posso ser gerontólogo, eu posso ser enfermeiro, eu posso ser técnico de enfermagem, sabe? São 5 funções diferentes que eu quero que você escolha. 5 funções diferentes para você escolher. Tá bom? Essa é a primeira parte da atividade. Fez? Escolheu 5 áreas ou 5 funções? Beleza. Próximo passo. Coloque em ordem de prioridade essas áreas. Qual que é a primeira? A que eu mais quero, a que eu mais desejo, a que eu mais tenho aptidão, a que eu mais tenho interesse em fazer. Depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta. Justifique essa priorização. Essa aqui é porque eu acho que em algum momento é o que eu mais sei fazer, é o que eu mais me dou bem, é o que eu mais realizo. Ou, por exemplo, ainda que não é a que eu mais sei fazer, é a que mais me dá prazer. Não é que eu mais sei fazer, não, até capenga um pouquinho. Mas toda vez que eu consigo realizar uma coisa nela, eu fico extremamente feliz. Então é o que mais te dá prazer. Então priorize e me fale, justifique por que da priorização. Tá? Numa mudança de planos, de repente aquela que estava lá em primeiro e você não conseguiu, ou o mercado se fechou, ou qualquer coisa nesse sentido, qual outra área você poderia desempenhar? Tá. Voltado agora, preste atenção, já temos 3 opções, né? 3 atividades. Vocês estão anotando, né? Tá? Voltando para isso. Dentro de uma realização que não seja financeira, preste atenção. Dentro de uma função que não esteja voltada apenas para o ganho financeiro,
Qual outra atividade poderia ser uma vocação? Cris, não entendi. Qual tipo de ação voluntária você poderia fazer e que te desse satisfação? Ô Cris, eu já tenho minha função, já tenho meu emprego, já tenho minha formação, mas eu tenho muita vontade de fazer, Cris, de ajudar crianças carentes, de ajudar animais de rua, de trabalhar com geração de renda para pessoas de baixa renda, de ensinar, Cris, de dar um cursinho, de criar uma plataforma para ensinar pessoas a mexer no celular, de idosos a mexer no celular. Eu quero uma função que você não seja remunerado para isso, mas que você acha que possa ser uma vocação para você. Você vai colocar isso na atividade. Ô, Cris, a função que eu não tenha ganhos financeiros, mas que eu acho que me daria prazer de fazer é ser voluntário, fazer visita em asilo, visitar casas de acolhimento ou orfanatos, ajudar animais de rua, dar aula para idosos, ajudar idosos a mexer com tecnologia, escrever um livro, eu não sei. Pense em algo que não tenha como base o retorno financeiro. É algo dentro da sua experiência de prazer que não é voltada para o financeiro apenas. Ok? Colocou? Então tá. Então nós temos isso aí. Vocês vão colocar todas essas questões digitado e vão colocar dentro da plataforma. Tá ok, pessoal? Eu acho que é só isso tudo. Acho que eu falei demais. Sim ou não? Eu acho que não. Mas acho que é só isso tudo. E aí eu já fico muito feliz de você estar aqui e te agradeço por essa aula. Te agradeço por você ter me escutado até aqui. Te agradeço por você ter dado ouvido até aqui. E pense, se é vocação, dá prazer. Se dá prazer, tem que fazer. Se é vocação, dá prazer. E se dá prazer, tem que fazer. Beijo para vocês, até uma formação teórica da MIT, aqui, porque você aqui aprende o melhor, como ser humano, como profissional, porque você sempre, sempre, sempre pode mais. Até uma próxima, pessoal. Valeu!